Muito bem, meu amigo, estamos retornando aqui para falarmos sobre essa temática que vai perpassar inúmeras categorias da teoria do delito, que é o iter criminis. Então já falamos sobre a tentativa, vamos falar agora sobre as categorias da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que são categorias que, de acordo com o nosso artigo 15 do Código Penal, só podem ocorrer depois de iniciados os atos executórios. Então, por isso que nós estamos seguindo metodologicamente essa sequência. Primeiro vimos ali de forma abstrata o iter criminis, estudamos os pontos referentes à tentativa e agora, iniciados os atos executórios, ou seja, podendo ao menos o delito ser tentado, nós temos o estudo do artigo 15 da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, Óbvio que o primeiro aspecto que a gente poderia abordar é a expressão trabalhada por von Lintz, de origem em von Lintz, lá no nascimento dos modelos de delito, modelo clássico de delito, von Lintz já constatava a existência dessa categoria jurídica chamada desistência voluntária e arrependimento eficaz, e na ocasião ele dizia que o arrependimento eficaz, isso vale também a desistência voluntária, isso vale também para o arrependimento eficaz, eles teriam a natureza jurídica de ponte de ouro, daí ficar conhecido no âmbito jurídico a ponte de ouro de von Lintz. Então a desistência voluntária também é conhecida como ponte de ouro e essa expressão também se estende para o arrependimento eficaz na medida em que ambos são tratados com os mesmos efeitos. E aí nós vamos ver hoje como realmente efetivamente a doutrina vai trabalhar essa questão da natureza jurídica. Óbvio que ponte de ouro é algo que não representa um conceito jurídico, mas mais uma expressão de efeito. Te chamo a atenção também que a doutrina especializada, ela costuma afirmar que a desistência voluntária é a chamada tentativa abandonada. Então é muito importante que você conheça essas expressões, porque isso te confunde na hora da prova, Tentativa acabada, tentativa inacabada, perfeita, imperfeita, cruenta, branca, vermelha, abandonada, inadequada. São expressões que na hora da prova o examinador pode trabalhar com esses conceitos. Então, tentativa abandonada é tratada aí pela doutrina como sinônimo de desistência voluntária, na medida em que você inicia os atos executórios e desiste de prosseguir na execução, tá certo? Vamos ver como é que se diferencia isso na prática, Existem teorias que vão trabalhar com isso. Mas vamos começar primeiro com um conceito, algo bem básico, mas só para a gente poder nivelar todo mundo, eventualmente alguém pode ter alguma dúvida, um conceito de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária trata-se de hipótese em que o agente, iniciado os atos executórios, ele, sem esgotar todos os atos para o qual o seu plano criminoso previa, dispunha, ele desiste de prosseguir. Então, o agente ele inicia os atos executórios, ele não realiza todos os atos executórios que ele acreditava ser necessário para a consumação do delito e ele desiste de prosseguir nesses atos. Então, vai haver aí uma certa confusão prática, muitas das vezes, em você diferenciar a tentativa da desistência voluntária. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, é um tema bem legal. Já o arrependimento eficaz, eu tenho a hipótese em que o agente ele esgota os meios que ele possuía no seu plano, ele esgota os atos para o qual ele se propôs a realizar, E antes
de ocorrer o resultado, ele evita a prática desse resultado, né? Então você tem aqui início dos atos executórios. Na desistência voluntária, o agente planeja praticar todos esses atos. Aqui é a consumação, aqui é o início, aqui são os atos executórios que ele planeja. O que o agente faz? Ele desiste de seguir nos atos executórios que ele planejou. Já no arrependimento eficaz, não, ele esgota os atos e impede a prática desse resultado antes da consumação do delito. Mas ele esgota todos os atos para o qual ele planejou a realização e impede a consumação do delito, tá certo? Isso na prática às vezes pode levar alguém ao equívoco, então você tem que ficar muito atento para você numa prova não errar, principalmente uma prova objetiva, né? Observa que tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, eu tenho a necessidade de que o agente atue voluntariamente. E aí tem o primeiro grande ponto que cai em prova, é você diferenciar voluntariedade de espontaneidade, na medida em que a lei não exige que a conduta do agente seja espontânea, bastando que ela seja o quê? Voluntária, né? Então, o legislador ele não se importa de onde vem a ideia do indivíduo desistir. Se vem de uma fonte externa, né, se ele é de certa forma convencido a desistir, e, portanto, não haveria espontaneidade, né? A espontânea é aquilo que nasce na sua mente independente de fatores externos. Então, a lei não exige isso. A lei não exige isso, né? A lei não exige, olha a expressão aqui que caiu já em provas objetivas, a lei não exige a chamada virtutis amore. O que é a virtutis amore? São os motivos nobres, né? São os motivos nobres. Também não exige a lei a formidine poense, que é a chamada índole ética, né? Isso é citado pela doutrina clássica, né? E já caiu em prova objetiva. Exige-se para a desistência voluntária, arrependimento eficaz, a virtutia amore e a formidine poense, né? Aí você tem que saber o que é isso. Não exijo, na medida em que a conduta não precisa ser espontânea. Eu não preciso ter uma índole ética nobre e isso nasça na minha consciência, basta que ela seja voluntária. E o que é essa voluntariedade? Que não haja coação, né? Seja uma coação física, porque aí nem vontade eu teria, seja uma coação psicológica. Então, eu não preciso que haja espontaneidade, mas eu tenho a necessidade de que haja voluntariedade. E aí gera uma dúvida, principalmente nesse aspecto da voluntariedade. Por quê? Porque a doutrina, em geral, nos apresenta uma solução para a gente diferenciar, né, a voluntariedade da desistência, né, ou do impedimento do resultado da hipótese de tentativa. É quando a gente olha e vê que não tem saída, por exemplo, que vai ser preso, e aí acaba tentando impedir o resultado ou desistir do crime. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a chamada fórmula de Frank. Esse Frank aí sempre vem com fórmula para tudo. Fórmula de Frank. Frank dirá que a gente não pode confundir a voluntariedade com circunstâncias alheias à vontade do agente que impedem ele de executar o crime. A voluntariedade acarretará a desistência voluntária. Já aquelas circunstâncias alheias à vontade do agente, que mesmo que psicologicamente, podendo até o agente estar em erro, impede ele de prosseguir na execução do crime, acarretará a tentativa. E como é que Frank resolve isso? Isso vai valer aí para 99% dos casos, né? Ele resolve pela fórmula de Frank, que é um jogo de um raciocínio hipotético na seguinte forma. Você tem que se perguntar e se indagar no caso concreto o seguinte: posso prosseguir, mas não quero. Se você
entender que o agente podia prosseguir, mas ele não queria, eu terei a hipótese da desistência voluntária. Na medida que não quero, caracteriza o que? A voluntariedade exigida. Agora, se ele quer prosseguir, mas não pode, né? Eu terei aí circunstâncias alheias à vontade dele, impedindo o prosseguimento da infração e, portanto, eu terei tentativa. Fórmula de Frank que resolve aí 99% dos casos. Por que eu estou te falando 99% dos casos? Porque aquele 1% é que é problemático e a fórmula de Frank não resolve, né? Aí eu te trago aqui a posição de Munhoz-Conde. Munhoz-Conde vai falar o quê? Vai traçar uma diferenciação entre motivação autônoma e motivação heterônoma. Você não acha isso nos manuais, nem está na literatura da tua banca, mas eu quero te trazer, tá certo? Ele vai falar que interferências internas à vontade do sujeito, a princípio, não afastam a voluntariedade, né? Porém, o chamado medo em concreto da pena, ele caracterizará, ele afastará a voluntariedade, porque o medo em concreto da pena vou te trazer um exemplo, a hipótese, mesmo que equivocada dele, né, no caso concreto, ele achar que vai ser pego pela polícia, então ele escuta um barulho, ele escuta uma sirene, e ele passa a ter o medo em concreto da pena de ser capturado e ser preso, então aquilo vai impedir ele, mesmo que psicologicamente, de prosseguir. E o examinador maldosamente bota o quê? Que ele desiste de seguir, né, te induzindo ao erro. Então, medo em concreto da pena sempre será tentativa. Agora, o medo em abstrato da pena, se o criminoso é um cagão em natureza, ele tem um medo em abstrato da pena e por isso ele não pratica a infração penal, parabéns para ele, né? Todo cidadão deve ter esse medo em abstrato da pena, na medida em que uma das finalidades da pena é a coerção psicológica da coletividade para que não venha a delinquir, né? A chamada prevenção geral negativa. Então, o medo em abstrato da pena, que impede aquele indivíduo de prosseguir na empreitada criminosa, né, não caracteriza a tentativa. Olha como eu fui maldoso. Eu botei que impede ele de prosseguir. Na realidade, né, isso caracteriza o quê? Um ato voluntário de desistir. Ele avalia, né, o custo-benefício em abstrato e ele fala, não vou delinquir. Opto por não delinquir, tá certo? Então há no medo em abstrato da pena a voluntariedade, né? Isso tem em poucos livros, já foi objeto de questão em questões objetivas. Prova difícil, né? O examinador criou uma questão em que ele deixava claro que o indivíduo, no meio da prática criminosa, né, ele avaliou o custo-benefício, ficou com medo de eventualmente ser processado, mas não tinha nenhum elemento externo que efetivamente caracterizasse ali um medo em concreto. Então, ele teve o quê? Ele teve, no caso, a voluntariedade da desistência voluntária, né, e não circunstâncias alheias à vontade dele. Questão difícil, estou te trazendo aqui mais um critério para você usar na hora da prova, mas o que vai cair na tua prova mesmo, se cair textualmente, vai ser a fórmula de Frank, que está lá na bibliografia do seu concurso, tá certo? Então, fórmula de Frank, mas te trouxe um adendo a mais aí. Temos ainda aqui outro ponto importante e deveras controvertido, que é a natureza jurídica. Temos duas grandes posições, e aqui você tem que ficar muito ligado, porque a tua bibliografia diverge nisso, né? Nós vamos encontrar, num lado, uma posição hoje minoritária no direito brasileiro, dizendo que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz será uma causa pessoal de extinção da punibilidade. Se é uma causa pessoal, ela não se comunica aos outros coautores, muito menos ao partícipe, a não ser que a pessoa também tenha atuado com esse mesmo ânimo, né? Defende, entre outros, o professor Zaffaroni. Essa posição,
ela chega no estrangeiro, no direito alienígena, a ser majoritária, mas no Brasil ela é minoritária e muito minoritária, tá bom? A posição que é amplamente dominante aqui no direito brasileiro é que eu teria aqui uma causa de atipicidade da tentativa. Na medida em que o 15 diz que ele só responde pelos atos já praticados, ou seja, ele não responde pela tentativa. Então, defendem na sua bibliografia essa posição o professor Bittencourt e o professor Rogério Greco. E praticamente toda a doutrina de manual vai seguir essa posição, com exceção de doutrinadores especializados, como o professor Juarez Cirino, Juarez Tavares, o professor Zaffaroni, que vão traçar aí uma investigação mais aprofundada. Isso aqui vai ter uma repercussão direta na temática de circunstâncias que se comunicam no crime, lá na questão do concurso, e também na figura da participação, que vamos estudar lá, né, na aula de concurso de pessoas, na medida em que nós temos as teorias da assessoriedade limitada vigendo aí no que se refere à participação. Então, a depender da posição que você adote aqui, você vai ter uma repercussão diferenciada nas circunstâncias que se comunicam ao coautor e também no aspecto da assessoriedade da participação. Mas vamos deixar para tratar sobre isso quando falarmos efetivamente sobre concurso de pessoas, senão a nossa aula ela vai acabar perdendo o foco aqui, tá certo? Observa, para a gente caminhar aí para o fim da nossa abordagem, observa que o indivíduo ele responde, mesmo desistindo ou impedindo o resultado, ele responde pelos atos que eventualmente ele já tenha praticado. Então eu tenho, no caso, pela teoria majoritária, uma atipicidade da tentativa, mas ele responde pelos resultados que já tiverem ocorrido. Então, se eventualmente ele queria praticar um homicídio e ele, no planejamento criminoso dele, tinha planejado dar 10 facadas na vítima, e ele tenta dar a primeira facada e dá um arranhão no peito da vítima, uma lesão leve, e ele, entre a primeira facada e a segunda, desiste de prosseguir no seu plano criminoso, ele não pode responder por tentativa de homicídio. Ele responderá o quê? Pelos atos que ele já praticou. Então ele já praticou, nesse meu caso concreto, o quê? Uma lesão corporal. Como tive um pequeno arranhão, uma lesão corporal leve, 129 caput. Tá certo? Então, há esse resultado que vai ser imputado a ele, porque a tentativa restou atípica, eu chamo de tentativa qualificada. Olha mais um nome aí, tentativa qualificada. Então, tentativa qualificada nada mais é do que os resultados já praticados que serão imputados ao indivíduo que desiste voluntariamente ou tem um arrependimento eficaz. Tá certo? Legal? Muito bem. Matamos aqui desistência voluntária. Vamos avançar e falar sobre o arrependimento posterior, que está aqui no artigo 16 do Código Penal. Arrependimento posterior tem inúmeras discussões interessantes, mas eu vou me ater aqui focado no que está na bibliografia do teu concurso, para você não se perder, tá certo? Senão você fica memorizando posições que não são adotadas pela tua bibliografia, vai chegar na prova, você vai se enrolar. Legal? Então vamos fazer um recorte bem focado aqui. Vamos lá. Von Lintz vai tratar o arrependimento posterior como ponte de prata, na medida em que ele é uma causa geral de diminuição de pena. O indivíduo responde, mas a pena ela é reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços, tá sendo? Então ele é uma ponte de prata, causa de diminuição geral de pena. Chamada por alguns de arrependimento
pós-factum benéfico. Arrependimento pós-factum benéfico. Vamos ler? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, isso é muito comum cair em prova, essa pegadinha. Ele bota sem violência ou grave ameaça, tá errado, porque eu posso ter crimes com violência ou grave ameaça contra a coisa, e aí será possível a incidência do arrependimento posterior, como, por exemplo, o dano, como, por exemplo, o furto qualificado por rompimento de obstáculo. São os exemplos típicos que caem em prova. É possível arrependimento posterior, na medida em que eu não tenho violência ou grave ameaça contra a pessoa, mas sim contra a coisa, tá? Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário ao agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Legal? Então você tem aqui, os requisitos por uma análise literal para a incidência do arrependimento posterior. A natureza jurídica nós já vimos, uma causa geral de diminuição de pena. Requisitos, já comecei a falar, a ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Há uma discussão aqui muito ferrenha, mas a tua literatura não enfrenta isso. Se a violência imprópria afastaria o arrependimento posterior, a controvérsia, a tua doutrina não aborda isso. Por exemplo, o roubo com violência imprópria afasta o arrependimento posterior, na medida que quando o legislador fala em violência, ele está se referindo na realidade à vis absoluta, que é a violência física. Isso é controvertido para uma prova objetiva, não vejo como te perguntarem isso, mas queria te trazer aqui essa consideração. Temos o segundo requisito, que vou até trocar de cor aqui, vou botar um verde. Temos o segundo requisito, que é a reparação do dano ou a restituição da coisa. Esse dano que precisa ser reparado é o dano material. É o dano material. E a restituição da coisa predomina, uma interpretação literal, embora o tema seja controvertido, que a restituição tem que ser integral da coisa, tá certo? Tem que ser integral, realizada pelo próprio indivíduo. Uma restituição integral ou uma reparação do dano realizada por terceiro não beneficiaria o agente com arrependimento posterior, tá? Então tem que ser realizada pelo autor do fato ou por um dos autores do fato. Então, se eu tenho mais de um autor do fato, um realizando a restituição integral, a causa de diminuição vai beneficiar a todos, tá certo? Vai beneficiar a todos. Essa é a posição da sua doutrina e a posição amplamente majoritária na jurisprudência. E temos ainda como último requisito o aspecto temporal para o arrependimento posterior. A lei aqui no artigo 16 estipula que tem que ser até o recebimento da denúncia e da queixa. O que o examinador faz? Ele pega o artigo 16 e muda esse aspecto temporal. Ele vai botar até o oferecimento da denúncia e da queixa. Não se engane, isso é uma decoreba, uma pegadinha, tá? Reparação feita após o recebimento da denúncia e da queixa, após o recebimento da denúncia da queixa, como regra, vai figurar como uma circunstância atenuante da pena prevista lá no 65.3b de bola. Circunstância atenuante a ser considerada no momento da dosimetria da pena. Montes, existem exceções à regra do artigo 16, inúmeras exceções previstas em leis extravagantes, previstas até na própria parte especial do Código Penal, tá? Mas isso aí você vai estudar na parte especial e na legislação extravagante. O que eu quero te trazer aqui só nesse momento
é a súmula 554 do STF. Dá um pause no vídeo aí, vai lá e abre o teu código. Súmula 554 do STF, que traz o seguinte texto: pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não objeta ao prosseguimento da ação penal. Essa súmula é uma súmula muito criticada por parte da doutrina. Por quê? Porque ela é uma súmula contra a lege. Ela fala o contrário do que o artigo 16 diz. Mas tem uma explicação, porque a súmula foi feita em 1976, portanto, antes da reforma da parte geral do Código Penal, que é de 84. Então, até em 76, não havia esse dispositivo do artigo 16 aqui, então o Supremo, numa interpretação sistemática, construiu isso. Mas hoje já tem o 16. Porém, mesmo com 16, o Supremo não deixa de aplicar a súmula 554. Chegando hoje, a doutrina clássica tradicional afirmar que a súmula 554, ela é, por questões de política criminal, uma exceção ao artigo 16 do Código Penal. Tá? Então, pagamento de cheque sem fundo após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Decora isso, porque isso vai cair na sua prova. Legal? Vai cair na sua prova. Vamos avançar e falar um pouquinho do crime impossível, para a gente poder fechar o caixão no que se refere à temática de intercrimes, que está previsto no artigo 17 do seu Código Penal. Tá? Aqui eu já te trago o texto: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Aqui eu já sublinho não se pune a tentativa, porque para te chamar a atenção sobre a natureza jurídica amplamente majoritária do crime impossível. O crime impossível é uma hipótese de atipicidade da tentativa. Posição amplamente majoritária. A tipicidade da tentativa. Professor, existe exceção? Existe, O professor Zaffaroni, ele tem uma peculiaridade de pensar diferente em determinados pontos, mas no manual que você está lendo, ele não explora isso de forma profunda, tá certo? Então nós vamos caminhar aqui com a posição majoritária, que é a tipicidade da tentativa, na medida em que ele é posição isolada. Crime impossível, que também é chamado de quê? Também é chamado de tentativa inidônea. Nomenclatura amplamente difundida na doutrina. O professor Zaffaroni, ele usa também a expressão de tentativa inútil. Toma muito cuidado. Tentativa inadequada ou quase crime. Então, essas expressões aqui, que são menos conhecidas, podem te confundir também na hora da prova. Nós temos algumas teorias que buscam explicar o fundamento da não punibilidade do crime impossível ou da punibilidade, dependendo do foco que você vai dar. Essas teorias, elas têm uma certa simetria de pensamento com as teorias lá da tentativa, que nós já vimos. Você vai ver que elas se aproximam um pouco, e tem que se aproximar mesmo. Nós estamos falando de todo, o assunto ele é todo interrelacionado. Então, quais são as teorias? Nós temos a teoria subjetiva. Vou explicar cada uma delas. Teoria objetiva e a teoria sintomática. A teoria objetiva se subdivide em objetiva pura e objetiva temperada, também chamada de moderada ou matizada. Já te antecipo de antemão que o Código Penal de 84, aqui, reforma de 84, adotou no seu artigo 17 a teoria objetiva temperada, moderada ou matizada. Você vai entender por quê, tá? Vamos começar por partes, iniciando aqui pela teoria subjetiva.
Para essa teoria, a punição da tentativa encontraria fundamento na vontade do autor contrária ao direito, ou seja, tem interrelação com a teoria subjetiva lá da tentativa. O que conta aqui é a vontade contrária do direito, e não o bem jurídico tutelado, teoria desenvolvida por von Bury. Fundada no quê? Fundada numa falsa simetria na afirmação de que, assim como toda ignorância, teoria do erro, toda ignorância de uma característica do tipo exclui o dolo, a presença, ou seja, a falsa suposição dessa característica também o fundamentaria, tá certo? Então, essa falsa simetria que vai fundamentar a punibilidade da tentativa, a punibilidade da tentativa inidônea ou do crime impossível, tá bom? Então, ele vai responder. Teoria que foi utilizada a passos largos, né, no direito penal nazista da Alemanha, tá bom? Em contraposição à teoria objetiva, a teoria subjetiva, me desculpa, nós temos a teoria objetiva pura. Vamos começar pela pura, em que a lei puniria, anote isso, a tentativa porque essa gera um perigo ao bem jurídico tutelado. Só existiria nessa linha um perigo ao bem jurídico tutelado se os meios ou os objetos forem aptos ou idôneos à produção daquele resultado. Qual o problema dessa teoria? Essa teoria, ela não diferencia, né, os meios ou os objetos absoluta ou relativamente idôneos. Tanto faz para essa teoria, ela não diferencia, né? Por isso que ela não foi adotada no direito brasileiro, na medida em que só será crime impossível aquele meio que é absolutamente ineficaz ou aquele objeto que é absolutamente impróprio para a consecução do resultado, né? Que é a teoria temperada, moderada ou matizada. Para essa teoria, só seria punível por tentativa os atos praticados quando os meios ou os objetos fossem ao menos relativamente eficazes, né? Porque nas hipóteses deles serem absolutamente impróprios ou ineficazes, eu teria ali uma impossibilidade de vulnerar o bem jurídico e, portanto, seria atípica essa tentativa, crime impossível. Legal? Teoria adotada pelo Código Penal na reforma de 84, no seu artigo 17 do Código Penal, tá bom? Teoria sintomática. A teoria sintomática, ela foi adotada na redação original do Código de 40. Essa teoria sintomática, embora ela adote também o critério do bem jurídico para punir ou não essa tentativa e, portanto, excluir a punição do crime impossível, eu vou fazer o quê? Para as hipóteses em que eu tenho ali a não punibilidade do crime impossível, eu iria impor uma medida de segurança pelo aspecto da periculosidade do agente, né, que ele demonstrou na medida em que a vontade dele era contrária ao direito. Embora eu não pudesse vulnerar o bem jurídico, eu vou aplicar uma medida de segurança, né? Olha o positivismo criminológico aí lá na criminologia dando a sua influência aqui, né? Então eu vou tratar esse indivíduo por quê? Porque eu não posso deixar ele livre, né? Ele vai ter ali uma medida de segurança curativa para tratar esses sintomas perigosos. Por isso é teoria sintomática, tá bom? Teoria sintomática. Para a gente poder fechar o caixão aqui nesse tema, eu queria falar ainda sobre uma categoria que o professor Zaffaroni trabalha de forma diferente, que é a chamada tentativa irreal ou tentativa supersticiosa. Tá? O professor Zaffaroni trabalha isso de forma diferente da tentativa inidônea. Todo o resto da doutrina vai entender isso como crime impossível ou tentativa inidônea, né? Ele fala não. Ele fala que essas hipóteses são hipóteses específicas. Por quê? Porque
eu não tenho nem meio ou objeto possível para vulnerar o bem jurídico. Vou te dar o exemplo, você vai entender. Pessoa que acreditando fazer bruxaria, crava ali alfinetes na foto da pessoa que ela quer levar à morte. Exemplo do Zaffaroni, está no livro dele. Isso não seria crime impossível na medida que a ciência não consegue atribuir qualquer relação de causa e efeito entre esse meio e esse objeto. Essa tentativa é uma tentativa irreal, é uma tentativa supersticiosa. Ocorre quando o sujeito ativo crê se valer de forças cuja existência ele não pode provar cientificamente como geradora de uma causalidade, E aí nessa hipótese não tem como. Nós vamos considerar essa conduta como inexistente, tá bom? Essa inexistente. Na tentativa inidônea, diz lá o professor Zaffaroni, é diferente. No crime impossível é diferente. O indivíduo ele supõe erradamente, forças reais. Forças reais. Exemplo, ele acredita que está ministrando substância abortiva para a mulher tomar, e na realidade ele está dando açúcar. Observa que nessa hipótese tem crime impossível. Mas se ele estivesse dando a substância abortiva, a mulher ia abortar, ou ficaria pelo menos na fase dentada. Já a hipótese da tentativa irreal, não. Eu não tenho relação científica de causa e efeito demonstrada minimamente. Tá bom? E por fim, caminhando aqui para a nossa parte final, vamos falar sobre a súmula, e aí o nosso bloco vai se estender um pouquinho mais, súmula 145 do STF. A súmula 145 abre ele aí, que fala que não há crime quando a preparação do flagrante, aí você vai ver comigo o que é preparação, tem discussão aqui, torna impossível a sua consumação. Toma cuidado, porque não é pacificado o conceito do que vem a ser flagrante preparado. Flagrante preparado há aí uma divergência no sentido do que vem a ser flagrante preparado. Por quê? Porque a doutrina ela é tranquila em entender que quando as autoridades provocam a situação flagrancial, utilizando uma postura ativa, eu teria aí sim crime impossível. E, portanto, a aplicação da súmula 145. Isso é unânime. A doutrina toda, ela entende que o flagrante provocado está ali na incidência da súmula 145. Porém, o flagrante esperado, em que são aquelas hipóteses que as autoridades, as forças policiais se colocam de forma passiva, aguardando a prática do crime, e quando ocorre eles vão lá e prendem, essa hipótese não seria crime impossível na medida em que não houve uma provocação da ação criminosa. Quem se posiciona dessa forma? Professor, por exemplo, Bittencourt, tá bom? Professor Bittencourt se posiciona dessa forma. O professor Rogério Greco não. Ele vai entender que a súmula 145 não faz essa diferenciação entre provocado e esperado, e ele vai entender que ambas essas hipóteses são hipóteses de preparação do flagrante. Então toma cuidado, porque o Greco entende que flagrante preparado é tanto a hipótese do provocado quanto a do esperado. O Bittencourt não, ele entende que o flagrante preparado é apenas a hipótese de provocação. Entendeu? É apenas a hipótese de provocação. Toma muito cuidado nisso na prova. Vão ter qual é a posição majoritária, é a posição do professor Bittencourt, que restringe o sentido de flagrante preparado apenas para as hipóteses de provocação. O flagrante esperado não seria crime impossível. Tá? E agora sim, não engano mais você, súmula 567 do STJ, é o nosso último tema. Súmula 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou pela existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível a configuração do crime. A posição me parece correta, amplamente dominante, agora sumulada. Se nós tivéssemos aí um crime impossível, não existiriam furtos em estabelecimentos comerciais com vigilância. Tá? Então isso me prova o quê? Que a vigilância ela é um meio relativamente eficaz ou ineficaz e, portanto, não gera crime impossível. Tá bom? Legal? Então decora aí súmula 567, isso também tem aí alta probabilidade de cair na sua prova. Com isso, fechamos esse grande pacote que é o Iter Crimes, falando sobre esses vários temas. Na próxima aula nós vamos falar sobre antijuridicidade, sobre ilicitude. Um abraço e até a próxima.